Cadeirante, pessoa obesa, sentada, cinema, grávida, senhora idosa, cinema, hospital, escola, independente da capacidade de cada um. Nas grandes cidades brasileiras, o trânsito tem sido um problema diário. Lento, quase parando. Gente, nós temos 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, né? 46 milhões dentro de uma população, 200 milhões, dá praticamente 24% de pessoas com deficiência. Ou seja, né, de 4 pessoas, né, na cidade, uma tem algum tipo de deficiência. Aí eu pergunto para vocês já perceberam aqui no bairro que de 4 pessoas, né, que 1/4 da população aqui daqui do bairro 2 de Julho tem algum tipo de deficiência? Já perceberam isso? Não perceberam não, duvido. Porque as pessoas com deficiência muitas vezes não estão na rua, ao contrário das bicicletas, né, como foi mostrado no filme, que quer sentir o cheiro da cidade, né, o cheiro da rua, ruim ou péssimo, né? As pessoas, geralmente, pessoas com deficiência, têm muita dificuldade para poder se locomover na cidade. No entanto, uma população extremamente significativa, né? Aí vou dar alguns exemplos também. 2/3 dos idosos, 2/3 das pessoas acima de 65 anos têm algum tipo de deficiência. 1/3 das mulheres negras tem deficiência. 1/3 das mulheres negras. Isso segundo o censo do IBGE, né, 2010. A população com deficiência, né, ela tá maior proporção na população negra, na população indígena, né, nas mulheres, nas regiões norte e nordeste. As pessoas com deficiência encontram uma escola especializada em centro de saúde especializado, porque a ideia do modelo das políticas públicas até hoje é um modelo que a gente pensa, que a gente chama de integração ou de segregação institucional, ou seja, as pessoas precisam, né, ser qualificadas dentro de centros especializados para ser incluídas dentro de uma sociedade que é uma sociedade discriminatória. Aí vem um outro modelo que a gente reivindica hoje, não é a pessoa com deficiência que precisa ser qualificado. Quem precisa ser qualificado e ser, na verdade, ser mais eficiente é a própria sociedade, né? Não é a pessoa com deficiência que tem que ser incluída, é a sociedade que precisa ser, né, reformada para incluir a todas e a todos, dentro da sua diversidade. Daí eu vou admitir para vocês, né, vai até surpreender, eu saí da minha casa aí no final da rua, quase 2 vezes eu caí de cadeira de rodas, né? Até para poder experimentar, né? Quase 2 vezes. Eu tive que pedir ajuda de alguém, né? Aí uma pessoa chegou, algumas pessoas me conheciam, tiraram o olho para não falar comigo, né? Porque ficaram assim incomodados também me vendo nessa situação. E outras pessoas, ao contrário, vieram, né, com um sentimento de pena, de uma certa forma, ajudar o coitado do cadeirante, né? Mais ou menos é assim que eu senti, né? Mas de fato eu acho que a gente precisa sentir na pele, né, para poder sentir realmente na pele o que é percorrer, né, um espaço como esse, um espaço urbano, e saber de fato como se trata, até que ponto não é a pessoa que é deficiente, mas o espaço é deficiente. Eu sou uma pessoa que não utiliza o passeio, mas não utilizo não é porque eu não queira, mas porque eu não posso. Porque alguns lugares não tem passeio, às vezes onde tem não tem condições de passar porque está cheio de buracos. E o passeio muitas vezes hoje em Salvador ele se tornou um local perigoso, mas não só para mim enquanto pessoa com deficiência, mas para todo e qualquer um transeunte.
E é isso que tem a sociedade, as pessoas têm que parar, olhar e dizer, não, isso está errado, temos que mudar. A cidade é a extensão da nossa casa. A cidade é um local onde vivenciamos o dia a dia. E ela tem que estar e ser um local agradável para todos. O coletivo Tarifa Zero, ele já vem discutindo o transporte público há um tempo já, desde 2005 mais ou menos. A gente promove debates, promove discussões acerca do transporte público. E a gente entende que o transporte público, ele está ligado a direitos, né? A questão da mobilidade sobre o transporte público, sobre o uso do ônibus em si, ele está ligado a você ter direitos, é um direito que lhe põe direitos. Se você paga para você usar um ônibus, no sentido de que, por exemplo, você vai para um hospital público, por exemplo, você não paga pela saúde em si, mas o fato de você ter a dependência de pagar para ir se deslocar até o hospital público já faz com que isso gere um ferimento na isonomia da cidade. Já é um cerceamento de direito, que tem pessoas que não têm condições de pagar por esse direito, que no mínimo você já está pagando 2 vezes por essa questão. Mas eu quero primeiro, que eu estou achando realmente extraordinário, a participação popular, de fato, a participação popular de fato, sem terceiros ou primeiros ou segundos, mas a população em si participando de espaços como esses, de debate, de discussão, e isso é importantíssimo, porque a participação popular nas decisões da cidade é que faz com que as políticas públicas sejam realmente públicas, porque só uma pessoa que é deficiente, uma pessoa que não tem acesso à acessibilidade, sabe os principais problemas que essa cidade passa. Só ela pode dizer para os governantes, para as políticas públicas, enfim, como se dá a solução. A gente também pontuou diversos problemas que existem hoje nas políticas de infraestrutura, tanto do governo do estado como da prefeitura, em relação à mobilidade urbana, que muitas vezes deixa de priorizar a questão da mobilidade pedestre, a mobilidade através de bicicleta, o transporte coletivo. O governo do estado, eu acho que vem priorizando bastante o transporte através de carros, a gente fez um estudo dos últimos investimentos do estado, e são todos voltados à construção de viadutos, ao alargamento de avenidas, entre outras coisas. Colocamos diversas problemáticas relativas à velocidade nas cidades. Essa é uma problemática de Salvador. Nós temos avenidas com velocidades máximas que matam. Garibaldi, ACM, 70 km por hora, Paralela, 80 km por hora e tantas outras. Bonocô. Então, são avenidas que não são atrativas ao uso da bicicleta, e a gente tem procurado pontuar isso no nosso blog, nas discussões. Nas cidades que levam a sério a questão da mobilidade, cidades que são democráticas e que têm uma cidadania muito aprofundada, eles têm trem, ônibus, metrô. No caso, eles têm muito transporte fluvial, barco e bonde, que eles não sucatearam nos bondes. Tudo isso funciona debaixo de uma única secretaria. Não é como por exemplo, em São Paulo, que nós temos a CT, que é a Companhia de Eliminação do Transeunte, né? Que é uma engenharia de tráfego que está lá para matar pedestre. Né? Então, esse consórcio é quem faz a gestão de toda a mobilidade da cidade. E eles também têm influência e poder em cima do principal meio de transporte, que é a acessibilidade dos pedestres para o meio de transporte, que é você chegar a pé. Então, eles também provêm calçadas, não é como no Brasil, que as calçadas são responsabilidade do munícipe. Nós temos aí, por exemplo, só na cidade de São Paulo, 33% de todos os deslocamentos urbanos são feitos exclusivamente a pé, em cima de calçadas que o Estado cruza o braço e não provê. E provê uma estrutura caríssima, que são as avenidas, as ruas, as pontes, para 28% só dos deslocamentos. Então, se a gente for somar o que vai de transporte público exclusivamente a pé, vai dar 72%, e que não tem estrutura colocada, porque o Estado é omisso, é uma coisa totalmente flagrada de omissão, de exclusão. Então, voltando ao ponto, essa autoridade, ela coloca calçadas, facilita o acesso do pedestre através do modal a pé. E para tirar a pressão do transporte público de curta distância, eles oferecem bicicletas compartilhadas. Com isso, aquele
passageiro, ele não pega o trem, o ônibus, o metrô para 1, 2 quilômetros, que onera o sistema. Porque o sistema é subsidiado, ele custa muito menos do que ele realmente custa. Então, com isso, ele dá asas ao pedestre, liberdade ao pedestre, acessibilidade. Então, as bicicletas compartilhadas, elas são a ponta de um iceberg que tem como efeito colateral o quê? A população resgatar a escala humana. Porque o grande problema das nossas cidades é que as pessoas só conhecem a cidade através dos painéis de seus carros. E isso é cegueira pura. O cara não está nem sabendo o cheiro da sua rua, quanto mais o que é o espaço público. O brasileiro é um agrofóbico, ele tem medo lá do espaço de fora, que é totalmente fruto da exclusão social. Ele, para ser bacana, ele se coloca dentro do carro e aí com isso ele não consegue nem entender o entorno. Então quando você coloca bicicletas públicas a serem compartilhadas, não importam os vários problemas que vocês podem identificar. Os efeitos colaterais são que aquele cara de classe média que não sai do carro, pega a bicicleta, ele vai começar a perceber que ele é um estúpido de ficar parado no carro 3 horas no trânsito para fazer 3 quilômetros enquanto ele podia estar fazendo mesmo a pé ou de bicicleta. Aí ele vai ver que de bicicleta é ruim porque o ônibus passa em cima, porque o vizinho que está no carro também atropela, então ele vai começar a somar esforços com os cicloativistas para fazer coro, para poder mudar o comportamento das pessoas entre si, em especial aqui na cidade de Salvador, que eu percebi que é bastante violento. Portanto, então, encarem essas bicicletas compartilhadas como uma bomba relógio de efeito retardatário que vai pegar as pessoas que estão completamente alijadas do espaço público. A partir do momento que elas começarem a pedalar, elas vão começar a mudar, algumas delas, a mudar a visão da sua própria cidade e a mudar a visão do que eles querem das políticas e gestões públicas. Eu espero que com essas bicicletas que vão, esse projeto novo que vai se implantar, consiga se humanizar também um pouco mais o trânsito. Que o que vemos aí no dia a dia é a priorização dos carros. Eu aprendi no passado, quando criança, que os carros foram inventados para facilitar a vida do homem. Só que hoje o que eu vejo na prática, na realidade, é o contrário. O homem vive em prol de facilitar a vida de quem anda dentro do automóvel. O automóvel tem facilidade. Se alguém tem que subir, quem sobe é o ser humano, não o carro. Então, não se projeta travessias em níveis para que as pessoas atravessem, vá e voltem tranquilamente. Se esquece que tem uma parte da população que não tem força suficiente para estar subindo passarela, tem medo de altura ou fobia, né? Os poucos lugares que ainda temos o semáforo nos é disponibilizado para atravessar 3 vias, 13 segundos. Um menino novo de 16, 17, 14 anos, ele atravessa tranquilamente. Agora acho que uma pessoa de 50 já vai ter um pouco mais de dificuldade para em 13 segundos atravessar 3 vias, né? E aí eu não vou nem falar com o idoso, que aí não tem o que falar, que ele não vai ter condições mesmo de em 13 segundos atravessar 3 vias de rolamento. Então acho que o poder público, os administradores de áreas de trânsito, eles têm que sair dos seus gabinetes e ir para as ruas. Agora está se fazendo também uma licitação para o transporte coletivo. Eu acho que é importante a gente se ligar nisso e participar, influenciar, porque precisamos de um transporte de qualidade. Enquanto não houver um transporte coletivo que transporte com qualidade e eficiência, continuaremos a ver as avenidas engarrafadas e perderemos. Não estamos igual a São Paulo, mas vamos chegar lá. Mas é verdade que a gente tem que fazer uma reflexão também com relação à questão do automóvel. Porque essa classe média, classe rica, há pouco tempo atrás, disse, poxa, todo mundo quer ter carro, vamos parar de comprar carro. Eu não estou aqui defendendo a compra do carro aí por todo mundo. Mas o que eu vejo é que a nossa classe média e alta, a gente tem uma paralela aí, edifícios inaugurando, onde a gente tem 3 vagas de garagem, 4. O filho tem carro, a mãe tem carro, o pai tem carro. Então, assim, a gente também tem que pensar nessa distribuição também, essa equidade também com relação à distribuição desses bens. Porque também é importante, né? Porque eu posso botar meu carro na garagem, resolvo passear de bicicleta ou fazer os meus percursos de bicicleta. Importantíssimo, mas é importante também a gente entrar nessa campanha para diminuir com essa questão dos carros e ver também como é que a gente faz isso. Em Nova York, no centro de Nova York, foi proibida a construção de qualquer edifício com vagas de garagem. Não existe mais a possibilidade de se criar vagas de garagem no centro de Nova York. Então, são esses tipos de política de uso do solo que tem que ser repensadas, né?
mesmo que eu tenha mesmo que eu ofereça vagas de garagem, que seja só uma e não 4. Foi feita uma pesquisa em São Paulo, 25% do solo de São Paulo serve para vagas de garagem. Isso, né, é um absurdo. Então, repensar esse uso, né, então foi outra coisa que nós colocamos hoje, né, para a prefeitura, que a gente tem que reposicionar, realinhar a cidade nesse sentido. Quando a praça, quando fizeram a reforma, várias coisas de circulação, de mobilidade, a gente observava, falava pro pessoal do projeto, não, então vai acontecer. Então, se a gente olhar, até aqui no Coreto, a fonte já acabou, né? Virou um foco de dengue, o pessoal enterrou. A gente teve algumas grelhas aí, que a gente tinha água que saía, era tudo bonitinho, mas era no meio do percurso, gente caía, então teve que fechar, teve piso aí. A escada que vai ali para a Bola Verde, que era uma arena legal para a gente assistir, fazer nossas reuniões, não sinalizaram, os degraus são altos, num lugar que... Então é complicado, né? Então tem que observar, né? A gente tem um bairro que tem um grande contingente também de pessoas idosas, né? A gente aqui compartilha, infelizmente a nossa calçada compartilhada virou compartilhada por automóveis. Eu vou andando aqui, eu tenho que ir para o meio da rua, porque os carros fecham ali na frente lá do CEAL, o passeio acabou, né? A vaga da pessoa com deficiência ali é ocupada o tempo todo por todo mundo. Esse bairro, o meu bairro, 2 de Julho, é um bairro onde tem muitas pessoas idosas. Pessoas de idade, que chama de terceira idade, sacanagem chama de melhor idade. Em suma, se diria, onde estão os idosos, os velhos, como eu, lá no 2 de Julho? Estão deixando de saber que essa reunião acontece hoje? Não, todos estão sabendo. Mas um outro problema que dificulta a acessibilidade, principalmente nos idosos, nos cadeirantes, é a falta de segurança no Largo 2 de Julho. A partir das 8 da noite, uma pessoa com mais de 60 anos não tem coragem de sair de casa, com medo de ser assaltado. Essa é uma questão latente e forte aqui no Largo. É uma questão do governo do Estado que tem que cuidar disso, através da Secretaria de Segurança Pública e também da Prefeitura Municipal, através da sua Guarda Municipal, pelo menos para garantir o patrimônio público. Mas hoje é um dia especial porque é o último dia do inverno, que é a estação mais dura da condição, da manutenção da vida humana. Amanhã, hoje ou melhor, hoje meia-noite, o sol entra nos seus solstícios de primavera, que significa esperança e significa revolução, revolução de Praga, do Egito, revolução do Brasil. Então, assim, eu espero que o movimento hoje entenda que ele superou o seu período mais difícil de fazer suas atividades, que a gente entra agora num ciclo de primavera, que é um ciclo de esperança, de que a nossa mobilização alcance ainda mais efeito, e que hoje foi muito lindo porque a mobilidade e a acessibilidade fala de qualidade de vida, não fala só da fome, da angústia mais miserável da condição humana, mas fala do que é um pouco de qualidade ainda para a gente superar com um pouco de qualidade a vida.